Pilastra da Verdade. Antônio Galvão chegando com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Mais uma vez eu quero ser grato a todos vocês pelo apoio. Espero que estejam bem de todos os lugares deste imenso Brasil e fora, os que acompanham este trabalho. Eu só tenho a agradecer pelo apoio. Saiba que para mim é gratificante quando cada dia eu vejo que pessoas estão se libertando mentalmente, que é a verdadeira libertação. Se libertando mentalmente e vivendo melhor, sem precisar religião na mente. Isso é um lixo que tem que ser tirado. Vivi com este lixo mental 25 anos achando que era coisa boa, mas não era. Falando de mim. O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem explicativo, vai ser uma reflexão muito boa. Que hoje eu vou usar o Conto do Vigário, tá aqui, Conto do Vigário. E eu vou falar sobre o porquê que o Deus bíblico, na pessoa de Jeová e na pessoa de Jesus, caso exista ou existiu em algum lugar por aí, não seria um Deus poderoso. E você está prestando culto, talvez, a um Deus errado. Você está afirmando que pode existir algum Antônio? Não acredito em nenhum. Mas tem pessoas que acreditam em deuses diferentes. Alá, Shiva, Buda, Jeová, Jesus, Espírito Santo, etc. Lembrando que quando nós, ateus militantes, falamos o tempo todo aqui sobre a expressão Deus, tem um pessoal aí na internet que parece que a mente não viaja, não corre, não percorre, é melhor dizendo assim, na mesma velocidade que nós, ateus militantes, aqui. E faz uns vídeos que não tem sentido, dizendo que ateu, já que ateu se diz que é ateu e Deus não existe, por que fica o tempo todo falando de Deus? Que isso não tem lógica, não tem sentido, ou mente fechada, que parece que só funciona uma parte da mente. Nenhum ateu militante fala sobre deuses acreditando na existência deles, não. Viu? É hipótese. Nós falamos de personagens, nós criticamos personagens inventados e um sistema e uma história inventada. Quer um exemplo aqui para você entender, para não ficar falando besteira aí na internet? Falando bosta aí na internet? Quer um exemplo? O exemplo é esse. Por exemplo, tivemos um filme que fez um sucesso muito grande. É o de Deus, o Morgan Freeman, que também é ateu, como ser humano. Mas ele fez o papel do Todo-Poderoso ali no filme de Jim Carrey, né? Eu posso criticar o personagem, tranquilamente, o personagem, e dizer se faltou alguma coisa a ser colocada ali no filme. Vou criticar o filme, posso criticar a história. Mas isso não quer dizer que eu estou criticando, é porque existe em algum lugar. Criticando o filme, o invento, filme como um sistema cinematográfico, história como roteiro do filme, e o personagem que quem fez foi o Morgan Freeman. Isso não quer dizer que eu estou criticando o Morgan Freeman, não. Então, quando nós falamos de Deus, Jesus, Espírito Santo,
aqui, nós não estamos criticando um Deus porque a gente acredita que existe em algum lugar um Deus. Estamos criticando o personagem que foi inventado, que inventaram de uma forma pobre, para referir-se a um Deus todo-poderoso, caso exista em algum lugar. E vocês precisam entender isso. Vocês precisam entender isso para depois dizer por que nós falamos o tempo todo. Nós estamos criticando o tempo todo um personagem que é apresentado na sociedade, no planeta, em alguns países como uma verdade absoluta. E nós estamos tentando mostrar que isso não é uma verdade absoluta, é apenas um personagem pobre. Pobre em questão de poder, não tem os poderes que vocês dizem. Até o próprio personagem não tem. Imagine se fosse um Deus todo-poderoso. Então, antes de você fazer um vídeo para falar besteira sobre os ateus militantes, entenda que ateus militantes eu falo por mim, não militam a crítica a um Deus. Militam a crítica a um sistema, a uma história, a personagens. Põe isso na mente de vocês e aprenda o que significa a palavra hipótese, por favor, para depois fazer as besteiras dos vídeos de vocês. Então eu vou criticar um personagem, deixando claro, eu vou criticar aqui um personagem criado e inventado, não um Deus, viu? Para com isso, deixa de besteira. Fica falando de Deus o tempo todo e falando de Bíblia. Tô criticando um personagem, tô criticando uma história, um roteiro e um sistema. É isso. E não pessoas. E nem um Deus. Porque pra mim, isso aí é uma fantasia, não vou criticar uma fantasia como uma verdade. Tá. Podia dizer aqui que o Saci Pererê não precisava ter só uma perna. Não precisava ter só uma perna. Aí eu ia criticar que o personagem do Saci Pererê foi feito errado porque colocaram só uma perna no personagem. Talvez se tivesse duas pernas, não poderia chamar de Saci Pererê. Saci, mas a palavra Saci e também Pererê, que é como se fosse um sobrenome, tem nada a ver com uma pessoa de uma perna só. Aí eu poderia criticar também que a touca do Saci Pererê não era para ser vermelha, era para ser branca ou de qualquer outra cor. Então entenda, hipótese não quer dizer que o Saci Pererê exista, porque para crente religioso, o Saci Pererê existe, né? Lobisomem existe, que é tudo demônio. Mula sem cabeça existe, porque tudo existe. Até o próprio Papai Noel existe também, que é um demônio para algumas igrejas. Não um demônio que se apresenta como um Papai Noel para enganar as crianças, porque aí é crítica a outra religião. É protestante criticando a religião católica e determinados. Tá. Presta atenção. Se de fato existisse um Deus por aí, não seria esse aqui. Por quê? Porque você já encontra uma falha muito grande no Bereshit, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, quando o homem e a mulher pecaram e descobriram que estavam nus, ficaram com vergonha do corpo. Com vergonha para quem? Para os animais do jardim? Porque, segundo o que está escrito aqui, não tinha mais ninguém, ser humano, a não ser os dois. Como marido e mulher. O Adão e Eva. Por que eles sentiram vergonha do corpo? Por quê? Porque sentiram. Vamos conhecer o texto, ó. Capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos. Eles tinham os olhos fechados. Não, mas aqui, claro, eu sei que isso aqui é uma figuração de alguém que tinha os olhos fechados para o pecado, né? Tudo bem. E conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim. Deus passeava, gente. Imagine um Deus todo-poderoso passeando. Aí já mata a onipresença, né? A onipresença aqui desse Deus já é morta aqui. Que a partir do momento que você passeia, você está saindo de um local para outro. Você está percorrendo. Vamos entender isso, gente. Isso aqui é coisa de criança. Deus passeando. Caramba, será que vocês não observam isso? Olha só.
Que coisa absurda, moço, na mente dessas pessoas. Deus passeava no jardim pela viração do dia. Cara, o povo não vê isso não, como se fosse um ser que não tem nada de onipresença, porque se tivesse onipresença, começava a passear. Já está em todos os lugares, a passear para quê? E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Ou seja, por que Adão escondeu da presença do Senhor? Isso é uma história, né? Nada a ver com o que aconteceu isso aqui não. Isso é uma história mitológica. Por que ele escondeu? Porque o próprio Adão sabia que esse Deus não é onipresente. Se ele não é onipresente, ele tinha que procurar esconder. Olha que coisa, cara. Entre as árvores do jardim. E olha só. E chamou o Senhor Deus a Adão. Ele chamou Adão e disse-lhe: onde estás? Aí aparece aqui um ponto que na grafia, você só pode usar esse ponto na grafia quando você quer saber de alguma resposta. Aqui já mata a onisciência, que é o ponto de interrogação. Não tem como você usar o ponto de interrogação na chamada grafia de qualquer linguagem, de qualquer idioma da face da Terra, que não seja para fazer uma pergunta. E quando você faz uma pergunta, preste atenção, gente. Quando você faz uma pergunta que você usa o ponto de interrogação, noutras palavras, você está querendo saber o que você não sabe. Se eu perguntar qualquer coisa para você, eu estou querendo acolher de você algo que eu não sei de você. Por isso que eu vou usar o ponto de interrogação. Agora eu te pergunto, isso é onisciência? Então observa que só nesse texto aqui, do capítulo 3, dos versículos 7 a seguir aqui, você já encontra duas coisas que são dizimadas desse suposto Deus todo-poderoso para os crentes, que já mata a onipresença e a onisciência. Deus passeando matou a onipresença. E Deus perguntando, usando um ponto de interrogação: onde estás? É escrito no versículo 9 do capítulo 3. Você não lê isso não? Rodrigo Tripa Seca, você não lê isso não? Você não lê isso não, moço? Você não entende isso não? Você interpreta isso como o quê? Tá certo. Vamos para frente que atrás vem crente. Aí continua. E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Cara, escondeu de Deus porque estava nu. Por que ele escondeu de Deus? Deus ensinou tudo para ele, mas não ensinou que ele era onipresente, né? Ele não sabia que Deus era onipresente. Deus deixou ele nessa inocência. Aí ele descobriu que ele estava nu e escondeu de Deus. Para Deus não ver o que? As partes íntimas dele. Um Deus que não pode ver as partes íntimas de um ser humano. Caramba, moço! Aí depois vem outra interrogação desse Deus, ó. E ele disse: ouvi a tua voz, que é o versículo 10, soar no jardim e temi, porque estava nu. Isso foi Adão falando. E escondi-me. Aí Deus disse, ó, o versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Mais uma interrogação Deus usando aqui. Agora eu te pergunto, um Deus todo-poderoso usaria um ponto de interrogação para quê? Para quê? Somente para brincar com o ser humano? Somente para fazer uma brincadeira? E isso é o Jeová daqui da Bíblia. E você vai encontrar em N textos até chegar no Novo Testamento esse Deus aqui usando vários pontos de interrogações. Cara. E o povo diz que é todo poderoso. É que já matou. Aí quando chega lá no Novo Testamento, que o Jesus, que o Filho de Deus, esse daí já usa o tempo todo ponto de interrogação. Aí principalmente quando ele estava na cruz, que ele usou o Eloi, Eloi lama sabachthani. Por que me desamparaste? Ele usa ponto de interrogação. Um Deus onisciente, mesmo na pessoa de um ser humano que disse que todo o poder foi dado nos céus e da terra para ele. Ele tinha todo o poder.
Que ele falou aqui, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Todo. Mas ele não tinha o poder da onisciência. Porque ele perguntou para o Deus dele, para o pai dele, por que desamparaste ele naquele momento? Por que me desamparaste? Cara, quando usa a palavra por quê, que é outra palavra também bem usada para usar o ponto de interrogação, ela antecede o ponto de interrogação. É uma palavra que não seria usada com ponto de interrogação por um Deus. Ou eu estou errado? Então, gente, estes deuses aqui da Bíblia, deuses, né? Deuses, porque na verdade vocês dizem que só um, mas vocês acreditam numa trindade. Vocês acreditam numa trindade. Em 3 em 1. Como aquele aparelho de antigamente, que colocava o disco, vinil, colocava uma fita cassete e tinha também o rádio. Era chamado de 3 em 1. Era um aparelho só, mas 3 em 1. E aqui, no livro, o tempo todo mostra que são 3. E vocês dizem que é um só. Ah, mas é um só Deus em 3 pessoas. Não dá para entender isso aí. Lá no céu, Jesus está sentado à direita do Pai. Se ele está sentado à direita do Pai, então o Pai e ele, aí já mostram 2. Aí o Espírito, que para ele já é outro também. Agora eu te pergunto, que poder tem isso? Você aprendeu desde a tua infância, num país que trouxe a religiosidade cristã, religiosidade do chamado cristianismo, desde a tua infância, não aprendeu outra coisa na tua vida, em questão religiosa, nada. Aí você defende com pau de quina, bate com pau de quina nas pessoas e defende o tempo todo tua crença. Se você fosse nascido na Índia, ou em qualquer país que impera o hinduísmo, você não estaria defendendo o cristianismo. Com certeza absoluta. Você ia defender o cristianismo? Se você nascesse numa família de hinduísmo, do Deus hindu, os deuses do hinduísmo, se você nascesse numa família muçulmana que defende o islamismo e outras culturas lá das religiões deles, será que você estaria defendendo Jesus, Cristo, o Deus daqui da Bíblia? A Bíblia? Ou seria o Corão, o Alcorão? Tudo bem, digamos que você nascesse também num país que o budismo impera, tem lá as mesquitas do budismo, os templos do budismo, será que você estaria defendendo o cristianismo? Não. Por que você defende o cristianismo brasileiro? Porque você só aprendeu isso na sua vida, de católico a protestante. Católico que sempre vai ser católico e protestante que saiu do catolicismo e entrou para o lado protestante, porque é difícil aqui no Brasil ter um protestante que não foi católico, é difícil. Só aqueles que já nasceram de 40 anos para cá, que já nasceram num lar que só tinha protestante. Tem muitos, mas os mais antigos, quase todos saíram do catolicismo para o protestantismo, mesmo o cristianismo, porém o protestantismo é um filho rebelde do catolicismo, que saiu de dentro do catolicismo, mas o cristianismo é o mesmo. E o Jeová daqui, ele é um Deus criado pelos judeus. E por isso que ele é um Deus precário, por isso que ele é um Deus pobre em poder, essas coisas, porque eles criaram um Deus em um momento pacato de tecnologia, de conhecimento, e criaram do jeito deles e acabou, e é do jeito deles. E você vê um Deus que se arrepende, um Deus que faz várias perguntas para as pessoas, um Deus fazendo perguntas para saber algum resultado. E você acredita como um Deus todo-poderoso, um Deus que manda matar crianças, invadir terras, territórios, um Deus que traz um dilúvio para consertar o mundo. Logo após o dilúvio, o principal líder da família do dilúvio, Noé, toma um porre, fica nu dentro da tenda, o filho entra a ver e ele amaldiçoa o filho. E tem sentido isso, e Deus não sabia disso nada, né? Um Deus que tira uma família de uma cidade que ele iria destruir, aliás, Sodoma e Gomorra, né? Sodoma, acho que 2, Sodoma e Gomorra, ele tira uma família, ele tira um homem, uma mulher e 2 filhas. A mulher, só porque olha para trás, se transforma numa estátua de sal. E as 2 filhas, que fizeram pior do que a mulher, conseguem ir lá na frente
da pinga, não sei onde foi que acharam pinga, eu digo pinga, mas bebida alcoólica para o velho, em determinada caverna, se deita com o velho, e o velho tava ainda forte, hein? E tem filhos, aí nasce o chamado pecado do incesto, aí a maldição total, e Deus não sabia disso, Deus não sabia disso, esse Deus não sabia disso. Cara, é tanta contradição aqui, que se você lê com raciocínio, você se torna ateu, no mínimo um agnóstico, desde o primeiro capítulo do Bereshit, do livro do Gênesis. Hoje eu leio isso aqui para vocês. Por que a gente usa a Bíblia? Porque a Bíblia realmente mostra a contradição. E quando nós falamos Deus o tempo todo, já falei para vocês, não é porque nós acreditamos, não. É porque nós falamos de um personagem criado muito pobre, cara. Muito pobre. Isso aqui é um livro em questão a deuses poderosos, muito pobre para comparar com deuses poderosos aqui dentro. Qualquer um. É que vocês não prestem atenção nas contradições daqui. A gente tem que estar aqui falando. Esse canal aqui é um canal para mostrar para vocês como ler isso aqui com raciocínio. As profecias escatológicas deste livro, Apocalipse e outros livros aqui de alguns profetas, vocês já observaram a contradição que tem com a realidade? Vocês já viram que todas as profecias do futuro falam de cavalos e carroças e guerra de espada? Vocês já viram? Tem alguma profecia aqui falando de granada, metralhadora, guerra nuclear, naves, aviões, que tudo isso se usa em guerra, ogivas, bomba atômica? Tem alguma profecia falando disso? E por que essas profecias não falaram disso com detalhes para eu não ter o que dizer? Não, são guerras de cavalos, cavaleiros, os cavaleiros do Apocalipse, cavaleiros, cara, cavalos de algumas cores. Calma, porque eles fizeram isso aqui achando que tudo isso ia acontecer naquela época e não imaginaram que a tecnologia ia avançar e tudo isso ia mudar. Porque guerra sempre existiu, por isso que aqui fala de guerra. Pestilência sempre existiu, por isso que aqui fala de pestilência, de doença, mas não tem detalhe. O Covid-19 mesmo era para estar escrito aqui com detalhe. Uma doença, uma pandemia que atingiu o planeta Terra, matando muitas pessoas, que fecharia templos religiosos no mundo inteiro, fecharia templos de cura. Tá escrito isso aqui aonde? Você começa a falar besteira aí e tenta enfiar aqui dentro essas histórias, esses acontecimentos que não tem sentido. O próprio Jesus que você acredita vai vir montado em cavalo branco. Que atraso de vida é esse? Montado em cavalo? A chamada guerra do Armagedon, guerras e mais guerras aqui espirituais, tudo de espada. Espada, cara. Quem guerreia mais com espada, rapaz? A Rússia agora fazendo guerra contra a Ucrânia. Você mostrou alguma batalha de espada lá? Agora? Não. Desde da guerra do Vietnã, pra cá. Tem alguma história falando dessas guerras, batalhas de espadas, cavalos, carroças, carruagens? A gente mostra o tempo todo que isso aqui não tem sentido, não. Escrever isso aqui, nem imaginar, porque se eles tivessem realmente, fossem profecias escatológicas de um Deus que conhece o futuro, com certeza eles tinham que escrever, porque é a revelação de um Deus verdadeiro. Não, as guerras futuras vão acontecer assim. Quando estiver acontecendo guerras metralhadoras, pode colocar aqui, João ia ter que escrever metralhadoras, granadas, aviões de guerra, tanques de guerra, ogivas nuclear, bombas atômicas. Aí não tinha como contestar, disse não, naquele tempo não existia nada disso e já tá isso aqui, então isso tá se cumprindo, aí tudo bem. Mas esses manés aí, como dizia meu avô, esses manés minha égua,
Eles ficam o tempo todo dizendo que está se cumprindo tudo isso, mas eles não observam isso. Eles não observam isso. Porque a Bíblia fala de guerra. Guerra sempre teve, desde dos primórdios. Guerra sempre teve. O que mais teve antigamente? Guerra. Agora, quer saber guerra de quê? Lutando com o quê? Que aqui é guerra, é espada, é lança, é catapultas, né? Lançando pedras nas pessoas. Usando armas brancas para matar pessoas. Porque não tinha tecnologia, cara. Não tinha arma de fogo, não tinha granada, não tinha nada. Aí eles colocaram escatologia, que é a doutrina do futuro da mentira, as guerras, com espada, com cavalo, com lança. E para acabar de completar o dinheiro da coberta, como dizia minha avó, coloca o Todo-Poderoso vindo, montado em um cavalo. Acho que é por isso que ele não voltou ainda, que não chegou ainda, porque sair de onde ele está, que deve ser longe pra caramba, né? Galáxias e mais galáxias, montado num cavalo. Pra chegar, não vai chegar tão cedo. Deve ser isso. O pessoal fala aí de extraterrestres, né? Porque também, por enquanto, até o momento, isso ainda é uma lenda, ainda não se sabe que existe algum ser por aí. Eles falam que os extraterrestres estão chegando aqui na Terra em naves espaciais, na semelhança de um disco, né? Coisa de alta tecnologia. Aí sim, naves. Mas o Jesus vai vir montado em cavalo. Tá mais atrasado do que qualquer extraterrestre por aí que inventaram. E vocês não observam isso. Aí eu tenho que acreditar nesse negócio aqui. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Foi mais um vídeo refletivo. Eu fui mais volta e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.